pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dá um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Olha bem, o escritório do crime conhecido no governo do genocida Bolsonaro, eles voltaram a atuar. E, inclusive, estão atuando agora sobre aquele caos que está no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Eles estão gravando vídeo lá nos locais, mentindo, colocando pessoas que não têm nada a ver com nada, inclusive para fazer com que as pessoas desacreditem no governo. Porque eles, inclusive, colocam que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não estão fazendo absolutamente nada. Quem está fazendo são as pessoas em si. Olha bem, se não fosse o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, com aviões para ajudar a levar mantimento e tal, tinha morrido muito mais gente. Agora, esse pessoal não tem o mínimo de bom senso. Esse pessoal que eu digo são aquelas pessoas bolsonarista, fascista, neofascista, que inclusive mora no Rio Grande do Sul. E uma parte é de Santa Catarina, porque o estado que tem mais grupo neofascista no mundo é Santa Catarina. E agora eles estão pregando fake news nas redes sociais de monte. E algumas pessoas que têm menos informação, elas acabam acreditando nas mentiras desses bolsonaristas. Porque eles são assim. Eles não respeitam ninguém, nem a desgraça alheia. Olha bem, a Justiça do Trabalho condenou uma empresa do grupo Programar, no Espírito Santo, a pagar uma multa de R$100 mil por assédio eleitoral durante as eleições de 2022. Essa empresa é de Cachoeira do Itapimirim, no sul do estado. Agora, segundo as denúncias, os empregados foram obrigados, coagidos e forçados a participar de manifestações contra os resultados das eleições de 2022, que deu a vitória para o presidente Lula. Sabe por quê? Porque eles não aceitaram a derrota, como não estão aceitando até hoje. Por isso que eles estão fazendo fake news direto, inclusive sobre aquele enchente, aquela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. E agora essa empresa teria inclusive contratado até empresas de ônibus para levar os funcionários para participar desses atos contra as eleições de 2022 que deu a vitória ao presidente Lula. Agora, o Ministério do Trabalho, eles confirmaram a prática de assédio eleitoral, inclusive com a permissão para que candidatos bolsonaristas, aqueles fascistas, entrassem na empresa para fazer comício dentro da empresa. Inclusive a empresa, ela recusou
fazer um termos de ajuste de conduta chamado TAC, especialmente por se negar a reparar os danos morais e coletivos nos termos da proposta. E no processo, ela chegou a oferecer um valor irrisório pela multa, determinada pela Justiça. E na decisão, a proposta foi recusada pela Justiça, pela gravidade da lesão aos direitos difusos coletivos do trabalho. E a decisão foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nesta quinta-feira. Agora, a sentença, a lei de indenização, proíbe a empresa de influenciar politicamente os seus empregados, seus funcionários. Porque é o fim da picada que esses patrões querem. Eles acham que funcionário é escravo, inclusive, que eles podem manobrar do jeito que eles querem e fazer o que eles querem, inclusive votar nas eleições, porque eles são bolsonaristas, fascistas, essa empresa. E eles obrigaram os funcionários a votar nos candidatos, inclusive com ameaça de demissão. É o que eles fazem, essa empresa. Agora, segundo o acordo na Justiça, pelos depoimentos orais, tanto acolhido pelo juiz nesses autos, como colhido no Ministério Público do Trabalho. E nos autos do inquérito, consta-se que o fato, a empresa reclamada disponibilizou ônibus para os trabalhadores, obrigou os trabalhadores, inclusive, para os trabalhadores participarem de uma manifestação, inclusive tem até a data, no dia 1º, no dia 2 de 11 de 2022. Inclusive, não descontando o Dia dos Trabalhadores. Os trabalhadores que foram participar, eles não descontaram nada. Porque a empresa, normalmente, eles são canalha pra caramba. Quando o empregado falta um dia da semana, aí eles descontam domingo, feriado e uma série de outras coisas. E agora, como eles obrigaram os funcionários a irem numa manifestação contra a nossa democracia, contra a eleição democrática, porque eles são contra. Inclusive são contra a vitória do presidente Lula, porque eles queriam que quem ganhasse as eleições fosse o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é da extrema-direita e queria instaurar no Brasil a ditadura, que ele disse que era a coisa que ele mais quer na vida, é fazer o Brasil um país de ditadura militar. E a partir do momento, na campanha eleitoral, em que os empregados levam político para dentro, os empresários, esses empresários mau caráter, eles levavam os políticos para dentro da empresa, para fazer campanha dentro da empresa. E por isso a gente vê aqueles canalhas daqueles deputados e senadores da extrema-direita que estão em Brasília. Foram eleitos dessa forma, com um empresário canalha, obrigando os funcionários com ameaça de mandar embora para votarem nos canalhas. E os canalhas foram eleitos. Agora, esse comportamento desses empresários é claramente uma forma de intimidação e
constrangimento e, ao final, não há paridade de forças entre empregados e empregador. Essa intimidação, inclusive, contradizmente, não são ostensiva. É o que eles dizem. Agora, a defesa deles, inclusive, diz que a empresa é de uma inocência que não tinha nada a ver. Que isso aí os empregados foram porque quiseram. Agora, esse tipo de comportamento dos empresários é o fim da picada. Agora, esse comportamento claramente é uma forma de intimidação, constrangimento, afinal não há paridade de forças entre empregado e empregador, é o que dizem. E essas intimidação, constrangimento não são ostensivos. É inocência ignorar que há várias formas de pressão, é inocência acatar tese de que, num ambiente com oferta pelo ré, os empregados não se sentissem no mínimo constrangidos. E com a insistência de promoção da ideologia do empregador fascista bolsonarista. Agora, esses empresários neonazistas que obrigam os funcionários a votar nos candidatos deles, é o fim da picada. E esses bolsonaristas, inclusive, eles não ficam acanhados. Eles não ficam acanhados. Porque o objetivo deles, inclusive, é fazer com que a extrema-direita ganhe as eleições. É isso que eles querem. Por isso que essas empresas que forçam a participação de funcionário para protestar contra a democracia. E são esses empresários que patrocinaram aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Porque em São Paulo também tem um governo bolsonarista que, inclusive, ele quer privatizar a Sabesp. E sabe qual é o argumento dele? Que a Sabesp dá prejuízo para o Estado. Olha bem o que foi a Sabesp, os lucros líquidos da Sabesp no primeiro trimestre de 2024. Olha bem, no primeiro trimestre de 2024, a Sabesp teve um lucro de 823 milhões. Isso no primeiro trimestre de 2024. E esse resultado, a empresa, o governador de São Paulo, ele quer privatizar. Inclusive, esse lucro representa um crescimento de 10,2% na comparação do mesmo período do ano passado. Agora, esse governador de São Paulo, o tal de Tarcísio de Freitas, que nem de São Paulo é. Olha bem, o Tarcísio de Freitas, quando saiu candidato pelo estado de São Paulo, ele não conhecia a Praça da Sé. Ele achava, por exemplo, que o Palácio do Governo era na Moca, não no Morumbi. Ele achava isso. Ele não conhecia nem o centro de São Paulo e saiu candidato. Agora,
Ele foi eleito. Agora ele foi eleito por quem? Pelaqueles capial do interior de São Paulo, que não tem o mínimo de visão nem de informação e votaram na extrema-direita. Votaram nesse bolsonarista que está no governo de São Paulo e o nome dele é Tarcísio de Freitas. Agora, o montante dos lucros representa um crescimento da Sabesp de 10,2% na comparação com o que foi registrado no mesmo período do ano passado. Quer dizer, a empresa está crescendo pra caramba e tendo lucro. Por isso que esse bolsonarista Tarcísio de Freitas, ele quer privatizar a Sabesp. Por quê? Porque o objetivo é eles ganharem grana, porque eles ganham até comissão quando eles vendem uma empresa. Eles são beneficiados pelos empresários que compraram as empresas. E isso todo mundo sabe. Agora, em termos de receita, a Sabesp conseguiu alcançar 6,56 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, o que representa um crescimento de 15,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, o resultado listado acima é importante registrar que ocorre ainda sobre a gestão estatal da Sabesp, que no começo do mês teve a sua privatização aprovada pela Assembleia Legislativa e também pelaqueles vereadores de extrema direita que foi a população que elegeu. E eles querem acabar com a riqueza, com as empresas que faz o Estado rico. Porque eles não querem que o Estado de São Paulo seja rico. Eles não querem. Esse, inclusive, governador carioca, olha bem, tem uma passagem que eu lembro muito bem. Na época de 1950, os cariocas tiravam o maior sarro de São Paulo. Sabe por quê? Porque no Rio de Janeiro a população era maior do que de São Paulo. E eles chamavam os paulistas, diziam que aqueles caipiras acham que eles estão numa grande cidade, mas nem gente tem, eles falavam. Isso na época de 1950 e eu lembro muito bem. O Rio de Janeiro, a população era maior do que no estado de São Paulo. E os cariocas tiravam o maior sarro. E esse governador que é carioca, ele quer, inclusive, que o estado de São Paulo seja um estado miserável. Por isso que ele quer privatizar uma das maiores empresas que tem no mundo, que é a Sabesp. Porque ele quer ganhar grana, ele quer ficar milionário. A ganância desse pessoal é muito grande. São gananciosos. O objetivo dele é grana, que nem fez o Bolsonaro. No governo dele, nos 4 anos, ficou bilionário. Agora, a Câmara Municipal de São Paulo também aprovou o projeto de privatização, porque os vereadores são todos bolsonaristas da extrema-direita, que foi colocado pela população, aquela população que tem menos informação. Eles não sabem. E exatamente por isso que esse pessoal não quer que tenha escola pública para a população. Não querem escola. Porque quanto mais a pessoa é ignorante, é mais fácil de ser tapeada.
Agora, esse projeto que foi sancionado, olha bem, pelo prefeito Ricardo Nunes, que é um canalha, e tem outra. Esse prefeito de São Paulo, quando ele era vereador, sabe como ele é conhecido na Assembleia Legislativa? Como o deputado que ele roubava merenda escolar. Olha bem, aquele alimento que ia para as creches, para a escola primária, ele roubava, tem processo na justiça contra isso. E é justamente esse Ricardo Nunes, que agora, inclusive, está arrebentando as ruas do centro de São Paulo para dizer que ele está recapeando, mas está fazendo uma caca nas ruas, porque o asfalto não tem nem acabamento. E se você for ver a sarjeta, guia de sarjeta, tá o caos, cheio de buraco. E ele diz que ele quebra o que tá bom, faz um pedacinho, aí diz que fez a rua inteira. Estão metendo a mão na grana. Metendo a mão na grana. E esse Ricardo Nunes, que ele imediatamente após a aprovação lá na Câmara Municipal, ele já sancionou o projeto, que estava liberado. Só que tem um porém. Nós temos a maior sorte que ainda na justiça tem gente boa. Nós demos sorte ainda. Agora, a privatização da Sabesp já vem passando por disputas judiciais. E isso é importante. E no dia seguinte à sessão, uma decisão da primeira instância apontou várias irregularidades no processo de privatização, com abaixo número de audiência, porque não teve audiência suficiente. Por exemplo, para suspender a aprovação da privatização. E nós demos a maior sorte, porque o juiz suspendeu. E nessa semana, a reviravolta no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o tema, reverte a decisão por meio de liminar na justiça, considerando que não é possível fazer controle jurisdicional preventivo do projeto de lei. Quer dizer, esse projeto de lei, eles enrolam tanto, é o seguinte, eles enrolam tanto que até eles acabam caindo na enrolação deles. Por isso que existe esse cidadão como esse prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e também o governador de São Paulo, que é bolsonarista, que agora ele quer ser presidente da República, porque a ganância dele é muito grande. Então ele quer ser presidente da República e está fazendo campanha de presidente. E agora, como o presidente tem que ter um pouco de grana para a campanha, ele quer ganhar grana, inclusive com a venda da Sabesp, que está dando lucro. Veja bem, só nos primeiros meses, no primeiro trimestre, ela teve um lucro apresentado, um crescimento de 10,2%, comparando o mesmo tempo do ano passado. Agora, teve um lucro de 823,3 milhões de reais. Agora,
governador de São Paulo, inclusive, ele diz que ele tem como meta do governo privatizar a Sabesp. É que eles querem deixar o estado de São Paulo num miserê desgraçado. É isso que eles querem. Porque esses bolsonaristas todos, inclusive esse carioca, o que eles querem mesmo é o que eles fizeram, inclusive, no dia 8 de janeiro de 2023. Eles fizeram um ato de terror com aquelas pessoas que não aceitavam a democracia e não aceitavam a vitória do presidente Lula. Aí eles fizeram um ato de terror na Praça dos Três Poderes e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram. Agora, aquele não era o objetivo principal, porque o objetivo principal deles, na hora daquele ato de terror, era dar o golpe de Estado na nossa democracia, porque eles não aceitavam o resultado das eleições, eles não aceitavam. E o objetivo deles não era só aquele ato de terror, era dar o golpe de Estado, porque eles queriam implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós já tivemos e não queremos mais, porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. E eles não gostam da democracia, porque na democracia todo mundo tem liberdade. E na ditadura militar é um só que manda em tudo. Inclusive torturar pessoas e matar pessoas que não pensam como eles. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Nunca mais ditadura militar no Brasil, porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, vou até repetir, ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita fascista, entendeu? Inscreva-se no canal. Juntos, é que teve uma ligação aqui. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então inscreva-se no canal. Vamos combater essa direita raivosa fascista juntos, porque juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.